Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um Na Real. Desde já convido a todos vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho, curtam e comentem essa entrevista. Meu convidado de hoje, ele é geminiano, da cidade do Espírito Santo, pai do Gabriel e da Mariana e senador federal. Eu estou falando dele. Vocês estão preparados? Eleito pela rede, hoje líder do PT, Fabiano Contarato, seja muito bem-vindo ao Na Real. Eu que agradeço, Bruno, estou à disposição. Para mim é uma alegria estar aqui hoje. Tá preparado? Claro. Vai falar tudo sem filtro? Com certeza. Fabiano, eu quero começar com um tema polêmico que aconteceu há pouco tempo sobre a proibição da união homoafetiva no Brasil, esse retrocesso. Qual a sua visão em relação a isso? Na verdade, esse projeto de lei, ele é um projeto que já nasce morto. Ele teve como pano de fundo dialogar para um segmento da sociedade. Porque a Constituição Federal, ela é clara no artigo 3º, inciso 4º, quando diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. E o Supremo Tribunal Federal, ele já foi instado a falar sobre esse tema e já estabeleceu ali a validação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então não pode, dentro de uma hierarquia entre as leis, uma lei federal se sobrepor à própria Constituição Federal. É um projeto que já nasce morto. Mas é claro, ele dialoga com um segmento da sociedade e agora vai para a Comissão de Direitos Humanos, depois para a Comissão de Constituição e Justiça, e se aprovado, aí vai para o Senado, tem toda uma tramitação. Não acredito nem na aprovação desse projeto, mas volto a falar que é um projeto de lei que já nasce contaminado por um vício de inconstitucionalidade. E é possível reverter esse jogo? Bom, claro que nós temos parlamentares que hoje o mundo caminha numa direção. Nós estamos em pleno século XXI, temos que fazer regulação de mercado de carbono, tributação verde, acelerar a economia, gerar emprego e renda. E nós estamos aqui discutindo relação entre pessoas do mesmo sexo, uma coisa que já está pacificada no nosso entendimento do Supremo Tribunal Federal. É importante frisar, Bruno, qual é a função de uma Suprema Corte. Eu fico muito preocupado quando eu vejo até políticos falando em ativismo judicial. Não existe isso. E eu vou explicar por quê. Eu falei isso, inclusive, na reunião de líderes, com todos os líderes de todos os partidos, quando eles ventilaram esse argumento. Eu falei assim, olha, o que o Supremo está fazendo é cumprindo uma determinação constitucional. O próprio artigo 5º, item 35 da Constituição, ele consagra o princípio da inafastabilidade jurisdicional. O que é isso? Lá está textualmente escrito o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Então, se nós, legisladores, nos omitimos frente a qualquer tema, quando o Supremo Tribunal Federal ele é convocado a se pronunciar, ele tem que falar diante da nossa omissão. Então, o papel da Suprema Corte no mundo, isso não é uma prerrogativa só no Brasil, ela tem 3 funções. Ela é contra-majoritária. Ela tem o poder de invalidar normas que nós, legisladores, fizemos quando elas são eivadas com vício de inconstitucionalidade. Ela tem o poder representativo. Quando nós não legislamos, ao tempo e à hora, o judiciário tem que dizer o direito. E ela tem uma função que tem que ser exercida com parcimônia, que é o iluminista, que ela empurra a história para o rumo certo. Aconteceu isso em 1954, no caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Brown versus Board of Education, que determinou a proibição de crianças negras, a segregação de crianças negras na escola pública. Aquilo foi uma decisão contra-majoritária, foi uma decisão iluminista. A Suprema Corte da África do Sul aboliu a pena de morte. Isso também foi uma decisão iluminista. A Suprema Corte de Israel aboliu a tortura em qualquer hipótese, inclusive para os condenados por prática de terrorismo. E no Brasil, o Supremo Tribunal Federal chancelou e convalidou a união homoafetiva. Então, essa já é uma decisão pacificada, consagrando
aquilo que já está expresso na Constituição Federal, que passa pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Não acredito que esse projeto vá avançar, e mesmo se hoje fosse editada uma lei dessa natureza, ela já estava contaminada pela inconstitucionalidade. Por que essa perseguição dos conservadores, principalmente cristãos? É claro que a gente não pode colocar todo mundo, não pode. Nós temos aí vários deputados, como o deputado Henrique Vieira, que é um pastor que defende a causa LGBTQIAPN+. Temos Erika Hilton também, que é filha de uma mulher cristã, né, que levanta a bandeira também, né, do cristianismo. E por que essa perseguição? Você não acha que a bancada evangélica veio e contaminou um pouco o Planalto? Na verdade, a gente tem que fazer uma retrospectiva sobre o poder legislativo. Quando a gente fala assim, o poder legislativo representa a população. Essa afirmação, ela está correta? Eu questiono essa afirmação. Porque eu vejo que essa representatividade que nós temos no Congresso Nacional, aí seja a Câmara dos Deputados, seja o Senado Federal, não é uma representatividade da população, é uma representatividade de castas, de camadas. Então você vê aí a bancada do boi, elege parlamentares que são favoráveis a pautas do agronegócio. Você tem a bancada da bala, que são parlamentares que têm uma conduta mais punitivista, mais voltada para a segurança pública. E você tem a bancada da Bíblia, que são essas pessoas que têm um comportamento mais fundamentalista. Né? Então, mas de uma maneira deturpada. Claro, totalmente, não tenho dúvida disso. Mas o que nós temos que entender é essa representatividade. Se você traçar esse perfil sociológico dessa representação, não é da população brasileira. Eu vira e mexe falo lá no Senado Federal. Vira e mexe, Bruno, eu falo lá. Mais uma vez estamos nós aqui, homens, brancos, na grande maioria ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Você não tem representatividade equitativa das mulheres, dos pretos, dos pardos, dos indígenas, dos quilombolas, da população LGBTQIA+, dos pobres, efetivamente. Então, como você fala que o Congresso representa o povo? Eu acho que essa é primeira análise que eu faço. E segundo, que eu acho que é um dos grandes problemas, isso está acontecendo também em outros países no mundo, é quando nós permitimos que o Estado, que tem que ser laico, a laicidade do Estado é que se impõe, ele se deixa contaminar por fundamentos religiosos, e aí de qualquer religião. Esse é o grande mal, eu acho, em qualquer sociedade. Por isso que nós tínhamos antes, na época da Inquisição, você tinha lá a participação da igreja muito forte nos julgamentos. Até que em 1215, o Papa Inocêncio III tirou a igreja da participação dos julgamentos. E aí houve a ruptura entre Estado e religião. Ou seja, a religião não pode contaminar o Estado. Quando isso ocorre, nós temos esse grave retrocesso em pautas fundamentalistas. Não só com relação ao ataque à população LGBTQIA+, mas eu dou um exemplo aqui. Eu fui relator de um projeto de lei na Comissão de Assuntos Sociais para regulamentar o canabidiol, a utilização de uma medicação que cura crianças. E que foram vários parlamentares, senadores para lá para tentar coibir sobre o pretexto de que estaríamos ali autorizando o tráfico de substância entorpecente. Quer dizer, não leram nem sequer o projeto e já vai com um discurso baseado em cima de uma mentira, com um comportamento fundamentalista para tentar implementar ou não permitir que se avance projetos que seriam de grande eficiência para a população brasileira, principalmente para a população mais pobre, principalmente para a população que não tem recurso para importar essa medicação, e que eu tive que falar, olha, eu sou delegado de polícia por 27 anos, eu estaria chancelando um projeto que estaria autorizando o tráfico de substância entorpecente. Sim. E conseguimos aprovar, graças a Deus. Mas você vira e mexe tem esse comportamento. Eu acho que é quando você tem uma falta de representatividade maior da população e quando você deixa contaminar o Estado com qualquer religião. Religião tem que ficar no lugar dela. E volto a falar, é uma religião que não se fundamenta dentro daqueles princípios que a gente entende como sendo. Porque o Deus que eu acredito, ele não julga, ele não aponta, ele não exclui, ele inclui, ele perdoa, ele acolhe.
Ele não fala, não é um Deus acima de todos, mas é um Deus no meio de nós. É esse Deus no meio de nós, esse Deus que o próprio São Paulo na Bíblia fala isso, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Então se eu olho para você, Bruno, e eu enxergo Deus, o Cristo, eu vou exercer mais o amor, o respeito, a caridade, a compaixão. Então é esse Deus que eu acho que a gente tem que propagar muito mais, que o próprio Papa Francisco assim o faz. Agora, infelizmente, muitas pessoas usam de forma totalmente maldosa o nome de Deus para justificar um racismo, para justificar uma homofobia, uma xenofobia, um sexismo, uma misoginia, um comportamento homofóbico também, como ocorre, infelizmente, no Brasil. E na verdade, assim, se a gente for parar para pensar e estudar desde a história lá de trás, as pessoas matavam em nome de Deus, Perfeito. Queimavam em nome de Deus, escravizavam em nome de Deus, né? A minha pergunta para você é: religião e política se misturam? Não, de forma alguma. Religião, eu tenho minha religião, eu sou católico, eu professo minha fé, mas eu em nenhum momento, isso é um exercício dioturno enquanto parlamentar. Eu fui eleito como senador da República para representar a unidade de federação do Estado do Espírito Santo. Por isso que o Senado, cada estado tem 3 senadores, para de forma equitativa e igualitária representar os estados da federação. Eu não posso ir para o mandato contaminado com os meus entendimentos da minha religião, porque eu fui eleito para defender o interesse da população brasileira. E, infelizmente, nós vivemos ainda num Brasil que se impera um racismo religioso. Você vê aí que as religiões de matrizes africanas, como elas sofrem. Porque há isso. Como tem um racismo pela cor da pele. Quanto mais preto uma pessoa, maior é o grau de incidência do racismo. E é um racismo velado. Claro. É um racismo velado. Né, que as pessoas falam assim, não sou racista. Eu tenho amigos pretos. Perfeito. Depois que eu tive meus 2 filhos, que são a razão da minha vida, antes eu era antirracista, mas só depois que eu tive meus filhos, eu pude entender como isso é muito mais forte. Hoje eu vejo, na pele, né? Hoje eu vejo, por exemplo, uma forma como as pessoas olham para o meu filho, para Gabriel, que tem 9 anos, ou para Mariana. Eu sinto isso. É perceptível isso. Então eu fico muito preocupado, porque eu fui delegado de polícia e, infelizmente, o Estado criminaliza a pobreza. O Estado criminaliza a cor da pele. Você não vê a polícia, com todo respeito, e olha que eu sou policial, por 27 anos, dando busca pessoal em jovens aqui nos jardins, aqui em bairros nobres de São Paulo, no Espírito Santo. Mas você vê isso acontecendo dioturnamente nos bolsões de pobreza, onde aquela população está sendo vilipendiada pelo próprio Estado em seus direitos elementares. Porque se você pegar o artigo 6º da Constituição Federal, desde o dia 5 de outubro de 88, está lá, são direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, direito ao transporte, direito ao vestuário, direito ao trabalho, e infelizmente as pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais públicos. As escolas sucateadas na educação básica brasileira. Então, mas se o pré-requisito para ser criminoso é a cor da pele, é o local onde você mora, é isso que a gente tem que refletir, né? Existe um criminólogo chamado César Lombroso que escreveu O Homo Delinquente, o Homem Delinquente. Para Lombroso, o criminoso era nato. Formato do nariz, a testa. Eu falo que o Estado reproduz Lombroso quando ele faz essa busca só numa população. Se você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso no Brasil hoje na população carcerária, pobres, pretos e semi-alfabetizados. Quando os crimes que maior prejuízo quem pratica são crimes praticados por políticos. Porque quando você tem um desvio de verba pública, por exemplo, com programas como ProUni, Pronatec, ProJovem, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, SISU, quando você tem desvio de verba pública praticado por político, você está... E aí eu não estou fazendo apologia ao crime, mas quando aqui nós temos um furto, você tem uma vítima do furto. Agora, quando um político desvia verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando um gestor público desvia verba da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. Esses dias eu fiz uma provocação na Comissão de Segurança Pública, que lá eles dão um horror. Eles aumentaram a pena do estelionato, que é de 1 a 5 anos. Estelionato é um crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. A pena é de 1 a 5. Eles colocaram lá, se a vítima for idoso, ou se for adolescente, etc., a pena passa a ser 18 anos de cadeia. 18 anos. Eu perguntei, sabe qual é a pena de um homicídio doloso? O homicídio tutela a vida, que é o principal bem jurídico. É de 6 a 20. Então nós estamos aumentando a pena para 18 anos de cadeia. Então,
E aí eu fiz a provocação. Por que nós não aprovamos aqui que desvio de verba pública, crimes como corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, contrabando, descaminho, sonegação fiscal, crime contra o ordem tributário, passa a ser crime hediondo? Aí sim nós vamos legislar em favor de uma sociedade muito mais justa, muito mais igualitária. Agora, você aumentar a pena de um crime contra o patrimônio, sabendo que o Estado criminaliza a pobreza, sabendo que a população carcerária é de pobres e pretos, isso eu não posso concordar com esse tipo de comportamento. De 2017, 2018 para cá, houve uma divisão no Brasil, né? No caso, desde o governo que nós vivemos, que foi um verdadeiro pesadelo, o governo Bolsonaro, e agora o governo Lula. O que você espera do governo Lula? Qual a esperança? O Brasil agora é o Brasil da esperança? Sim, eu não tenho dúvida disso. Em pouco tempo de governo do presidente Lula, nós tivemos retomada de programas sociais, porque foi um partido que, primeiro, que o Partido dos Trabalhadores ele surge da base, ele não surge de cima para baixo, ele surge de movimentos da classe operária, trabalhadora, de mulheres que lutam pelos seus direitos e que formam um partido. Nós tivemos já a demonstração que só não reconhece isso quem não tem um mínimo de gratidão. Sim. Eu, no Espírito Santo, por exemplo, eu sempre estudei em escola pública. Sempre utilizei o Sistema Único de Saúde. Nós tínhamos uma escola técnica no Espírito Santo. E foi com o governo do PT que nós passamos a ter 26 escolas técnicas. Foi com o governo do Partido dos Trabalhadores que o filho do pobre pode entrar numa universidade particular e ser bancado por um programa do ProUni. Então você vê a retomada de todos esses programas no Espírito Santo agora. Foi desde o governo do Temer que estava parada a entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida. Eu fui na entrega. E foi entregue para Alagoas, para o Espírito Santo, para Bahia. Só no Espírito Santo foram 537 famílias pobres que receberam a sua casa no programa Minha Casa Minha Vida. Então, só não reconhece isso quem não tem um mínimo de gratidão. Eu fui questionado pela minha própria família quando eu fui para o Partido dos Trabalhadores. Eu falei assim, mas você logo para o Partido dos Trabalhadores? E olha que eu sou filho de um motorista de ônibus, minha mãe semi-alfabetizada, que criou 6 filhos, eu sou o filho mais novo. Eu falei assim, eu admiro vocês. Nós que sempre estudamos na escola pública, nós que temos ali, e aí eu pontuei, ProUni, Pronatec, ProJovem, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, SISU, SAMU, Mais Médicos, Cidades Conectadas, Brasil Sorridente. Então, foi efetivamente o partido que diminui o abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Então esse é um Brasil, sim, da esperança. Esse é um Brasil de um governo que está retomando todos os programas sociais para dar igualdade, porque infelizmente grande parte da camada mais elitizada se incomoda com a ascensão da classe mais pobre. E eu acho que é isso que eu acho que incomoda muito o comportamento de ultradireita, que vem falar em neoliberalismo. Outro dia uma pessoa me falou assim, eu sou a favor da meritocracia. E eu falei assim, meritocracia para quem? Eu vou te falar qual é o perfil da educação básica no Brasil. Educação pública básica no Brasil hoje tem 83% das escolas não tem laboratório de ciências. 73% das escolas não tem biblioteca. Então você vem falar em meritocracia para mim? Para um jovem que não tem uma escola para ir, uma escola de qualidade, uma escola de tempo integral. Então, eu acho que por isso que eu morro defendendo as políticas afirmativas, as políticas de cota. É claro que a gente sonha que um dia não tenha, mas enquanto que nós tivermos um Brasil ainda desigual como nós temos que lutar para manutenção dessas políticas afirmativas. Mas com o governo do PT, todos esses projetos estão... A ciência e tecnologia... Porque ficou mais leve, né? O Brasil está mais leve. Não, você estava falando do ex-governo só na área. Eu fui presidente da Comissão do Meio Ambiente. Foi um desgoverno. Claro. Eu fui presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado. Ele operou um desmonte na pauta ambiental que impactou a relação do Brasil com o mundo. E impactou na economia. Ele acabou com a Secretaria de Mudança Climática, com o Plano de Combate ao Desmatamento, com o Departamento de Educação Ambiental, criminalizou ONGs, proliferou agrotóxicos, reduziu a participação da sociedade civil. Era um governo que não sabia viver numa democracia, atacava a Ordem dos Advogados do Brasil, atacava a imprensa, os meios de comunicação social, participou de movimento para fechar o Congresso, o Supremo. Quer dizer, não sabe viver numa democracia. Fabiano, eu sou afilhado da Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, e
A gente sabe a dor que foi durante esses quase 6 anos que a gente está sem resposta. Na verdade, a gente tem uma ideia, né, de quem está por trás disso. O cerco está fechando. E aí eu fico pensando assim, né? As pessoas, às vezes, quando entram nessa pauta, né? Ai, quem mandou matar Marielle? E aí tentaram difamar de todas as formas, dizendo que Marielle era mulher de traficante, Marielle sendo casada com a Mônica há anos, uma mulher que bateu de frente com a milícia, né? A gente sabe muito bem quem comanda a milícia no Rio de Janeiro. E cadê a justiça? São 6 anos, a gente querendo uma resposta. 6 anos numa luta, sabe? E aí você vê políticos quebrarem uma placa, sabe? A falta de respeito, a falta de empatia, a falta de compaixão, sabe? Esses políticos que se dizem cristãos, conservadores, sabe? Que se dizem religiosos, Deus acima de todos e acima de todos. Que isso? Né? Então, assim, é assustador. É realmente assustador. É um crime que chocou o Brasil. Eu acompanhei de perto na época e foi tudo muito bem arquitetado, um plano muito arquitetado, né? Tiraram todas as câmeras lá no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, tiraram as câmeras lá do Rio de Janeiro. E hoje eu vejo a luta da Mônica, eu vejo a dor da Mônica, da Aniele, que hoje é ministra também. E aí eu fico perguntando, cadê a justiça, gente? Cadê a justiça nesse país? Mas graças a Deus é o governo Lula. O Lula deu uma declaração querendo uma resposta para esse crime que chocou o Brasil. Perfeito. Né? Na verdade, existem essa pauta da segurança pública, ela é muito delicada, porque muitas vezes a gente quer legitimar qualquer ato de violência com um comportamento para revitimizar a vítima. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era delegado, por exemplo, quando matava-se um preso dentro de uma unidade prisional, parecia que não havia interesse na apuração do crime. É como se justificasse a morte. Ou se você tivesse um homicídio e o local do encontro da vítima fatal fosse um local, por exemplo, de prostituição, é como se já estivesse justificável aquela morte. Então, isso é fruto de um país ainda muito preconceituoso. Eu presencio isso no Senado. Nós tivemos uma CPI da Covid em que vários senadores se exaltavam durante a CPI. Mas nenhum foi chamado de descontrolado. Agora, a senadora Simone Tebet, quando estava fazendo a inquirição, foi chamada de descontrolada. Aquilo é uma demonstração de um comportamento que você tenta desqualificar a pessoa pelo gênero. Eu recebi um ataque homofóbico. Um comportamento machista. Perfeito. Sim. Eu recebi um ataque homofóbico porque tenta se desqualificar a pessoa pela orientação sexual. Tenta desqualificar a pessoa ou não dar credibilidade a ela pela cor da pele ou pelo gênero, por ser mulher. Isso acontece na segurança pública. Agora, aí é que funciona o trabalho de inteligência da polícia. Porque a polícia ela não pode pegar só quem está, por exemplo, na fotografia. Aí é muito fácil. Mas o verdadeiro trabalho de investigação é aquele que você busca aqueles... quem de qualquer forma tenha concorrido para o crime. Não só o executor, mas aquele que de qualquer forma tenha concorrido. É a figura do concurso de pessoas ou co-delinquência ou concurso de agentes, que é aquele o Código Penal ele é claro no artigo 29, quando ele fala assim, quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas a este combinado na medida de sua culpabilidade. Ou seja autor, seja coautor, seja partícipe moral na forma de induzimento, que é dar a ideia para a prática do crime, ou de instigação, quando você reforça a ideia, ou o auxílio material, como o pagamento, ou o carro que levou, o apartamento, a arma que entregou, mas quem de qualquer forma concorre para o crime deve se responder pelo mesmo crime. O que a gente verifica é que muitas vezes o trabalho da polícia ela se restringe à figura do executor e se é deliberado ou não entro nesse mérito, mas agora sim a apuração ela busca efetivamente toda e qualquer pessoa que tenha participado desse bárbaro
crime que chocou o país com a morte da nossa querida Marielle Franco, que eu espero que a justiça dê uma resposta, porque Rui Barbosa já falava que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. A gente tem que dar uma resposta. E sem contar, e que, assim, que a Mônica Benício, ela sofre diversas ameaças. Há pouco tempo nós gravamos, saímos para jantar num restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e eu percebi a tensão dela, que ali é uma área de milicianos, sabe? E aí você vê tipo, essas pessoas que levantam essa bandeira dos conservadores, da família, né? E aí quando você vai ver o histórico, Gabriel Monteiro, eu fui um dos primeiros jornalistas a desmascarar essa farsa que era Gabriel Monteiro. A primeira vez que eu gravei, fiz uma reportagem com ele, eu falei, esse cara é um fake. Esse cara é um fake, esse cara é uma farsa. Flor de Lis. É uma história que eu nunca comprei. É humanamente impossível, você é pai, tem 2 filhos, é humanamente impossível um casal dar conta de 55 filhos dentro de uma casa. Uma coisa é você ter uma instituição, uma coisa é você ter pessoas preparadas ali para cuidar. E aí você vê esse escândalo todo. São as pessoas, né, que pregam a moral e os bons costumes. E que estão, né, apoiando ao desgoverno, né, que foi esse despresidente Bolsonaro. Né? Então, assim, realmente é chocante. Quando você vê a hipocrisia dessas pessoas, né? Você levanta o histórico, você vê mortes, pessoas que estão morrendo, pessoas que são ameaçadas, pessoas que sofrem ameaças, pessoas que precisam às vezes mudar de país, de estado, porque estão correndo risco de vida. Né? E aí? Eu acho que a gente precisa passar por uma reformulação, acho que isso passa por um processo de conscientização da população. Eu, Bruno, durante 52 anos da minha vida, eu criminalizei a política. As pessoas chegavam para mim e falavam assim, Contarato, você tem que ser candidato. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Hoje eu faço um verdadeiro trabalho de remissão. Me deu a oportunidade, eu posso estar onde que for, em qualquer lugar. Eu falo para as pessoas que estão nos acompanhando, filie-se um partido político. Você pode não se candidatar, não precisa ser candidato, mas ajude a construir um projeto para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado, para o seu país. Porque só através da política você transforma a vida das pessoas. Eu aprendi isso em pouco tempo como senador. Meu primeiro mandato. Aprendi em pouco tempo que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes eu idealizo um projeto de lei que ele é maravilhoso, mas daquele jeito eu não vou passar. E aí está a arte da boa política de você saber convergir dentro dos divergentes. Você converge ali, você dialoga, e aí você fala, se eu for intransigente e não abrir mão e ceder de um lado, daquele jeito eu não vou passar e não vou passar nada. Então é melhor você ceder e passar o bom do que você ficar intransigente querendo o ótimo ou o excelente. Então eu acho que só através da política que a gente transforma a vida das pessoas. A política transforma em tudo a vida das pessoas. E eu lembro quando eu falei isso para minha família, e eu sempre falava que não, até que eu fui tocada por um discurso do pastor Martin Luther King, quando ele fala assim, o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. Eu falei, meu Deus, o Deus que eu acredito não quer um cristão omisso, então eu vou, se for a vontade da população capixaba, eu vou. Quando eu falei para minha família falou assim, não, você não tem que ir não. Aí eu fiquei triste com minha família até. E eu falei assim, a partir de hoje vocês não têm legitimidade para reclamar que a saúde pública não é de qualidade, que a educação pública não é de qualidade, que nós temos uma elevada carga tributária, que nós não temos oportunidade de emprego para esses jovens que estão saindo de um ensino médio ou de uma graduação. Porque se vocês me conhecem, falam que eu não posso estar naquele espaço, mas vocês perpetuam quem lá faz da política uma profissão para o resto da vida. Eu tenho 2 missões na minha vida, que é ser servidor público como delegado de polícia e ser professor. Eu estou como senador.
Acho que tudo isso é muito efêmero, tudo isso é passageiro. Sim, sim. Nós tivemos uma pandemia que matou 700 mil brasileiros e não teve distinção de cor, de classe social, e que pegou só o ser humano, não pegou o animal. Só pegou o ser humano e pegou aquilo que é elementar, que foi o ar, a respiração através dos pulmões. Inclusive, até os políticos que falavam que era uma gripezinha, Perfeito. morreram Isso, dessa gripezinha, isso, né? Teve um isso. senador, inclusive, que morreu dessa gripezinha. Então, quando você vê aí banalizando a vida humana, por isso que eu falo que só como mudar isso, né? Você me fez essa provocação, como mudar isso? Eu acho que é só através desse exercício de cidadania. Porque ser cidadão, para mim, não é apenas viver em sociedade, mas é transformar a sociedade. E o que você que está nos acompanhando está fazendo para transformar a sociedade? Eu acho que é esse o desafio, eu acho que é você participar, eu acho que os partidos políticos têm uma função muito forte, é pegar e não ter só candidaturas de mulheres para serem mulheres laranja, para fazer a parte da cota, não, mas é fazer um trabalho de sedução para envolver os jovens a entrarem na política, a envolver a população LGBT a entrar na política, envolver a população preta e parda a entrar na política, envolver a comunidade indígena a entrar. Aí sim a gente teria o sonho de uma sociedade muito mais igualitária, né? Falar assim, no artigo 5º fala lá, todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Isso está longe de ser uma realidade. Eu estive em Salvador antes da pandemia, 85% da população de Salvador é de pretos e pardos. Salvador nunca elegeu um prefeito preto ou pardo. Isso tem que me dizer alguma coisa. Porque se não me disser, tem algo errado. Eu estive na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, tinha 24 deputados. Sabe quantas mulheres? Nenhuma. Isso tem que me dizer, porque 52% da população são de mulheres. Então, dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o legislativo. Então, quer dizer, eu fico triste quando eu vejo que nós, políticos e a própria sociedade, ela perde a capacidade de indignação. Ela não exerce essa empatia. Ela não exerce esse direito de cidadania. Por isso que eu falo, eu convoco as pessoas, entrem no partido político, entre lá, aquele que você mais se identifica, no campo que você mais tem atuação, e ajude a construir. Aí você vai ver como nós vamos ter uma sociedade melhor. Porque, do contrário, nós vamos estar reproduzindo essa sociedade que ainda é sexista, é racista, é misógina, é xenofóbica, é homofóbica, e que, infelizmente, dizer que todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, ainda, para mim, está deitado eternamente em berço esplêndido no artigo 5º, lá desde o dia 5 de outubro de 88, porque ainda vivemos numa sociedade preconceituosa, racista, que você sabe, como eu sei, como você já sofreu, como eu já sofri e ainda sofro, e que a gente sabe que ainda tem essa desigualdade no país. Mas eu não tenho dúvida que hoje o caminho é só através da política. O que você acha que leva alguns políticos conservadores e religiosos a essa perseguição contra a classe LGBTQIAPN+. É difícil responder isso, porque para mim isso é uma questão civilizatória. Isso não é uma Eu questão... costumo dizer que todo um homofóbico ele tem algo mal resolvido dentro dele. eu sempre digo isso. Eu vejo assim, é muito difícil você responder dentro de uma sociedade, quando eu volto aqui naquilo que eu citei anteriormente, né? Quando você contamina o Estado que tem que ter a laicidade desse Estado. Eu estive no Uruguai, é maravilhoso. A laicidade lá do Estado é perfeita. Então, não há contaminação das instituições com esse segmento. Isso é um eterno exercício que a gente tem que fazer. Então, quando você tem essas pessoas que usam da religião, seja ela qual for, para difundir o ódio ou uma política de exclusão ou de ódio, é isso que a gente tem que ficar mais atento e vigilante com relação a esse tipo de comportamento. Outro dia eu falei lá, estavam questionando sobre liberdade de expressão, eu fui curto e grosso. Eu falei assim, olha, se sua opinião dói, fere, machuca ou mata, você não tem liberdade para expressar. É simples assim. Porque a liberdade de expressão ela não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de crime. Se você fizer,
você vai arcar com as consequências. Seja por uma responsabilidade penal, seja por uma responsabilidade civil com ação indenizatória. Mas não venha com esse discurso de, em nome de Deus, fazer uma política de ataque a uma população que jamais, que tanto sofre no país, num país que mais mata a população LGBT no mundo, é o Brasil. Né? Esses dias eu estava lá aprovando um projeto de lei para uma coisa óbvia, que os presídios no Brasil destinem uma cela, ou uma ala, ou um presídio para a população LGBTQIA+. Porque não tem. Sim. Aí os senadores conservadores falaram, não, isso é absurdo, todos são violentados. Aí eu dei um exemplo e falei assim, olha, é como se você dentro de uma fila de banco você não colocasse a prioridade para idosos ou grávidas ou pessoas com deficiência sob o pretexto de que todos têm que ser atendidos. Ali está um discurso que é homofóbico, sobre o pretexto de dizer que todos sofrem violência dentro do sistema prisional, não vamos fazer isso para a população LGBTQI, se coloca no lugar dessa população que é vilipendiada e violada dioturnamente dentro do sistema prisional. Então veja que até no discurso para justificar aquilo, a pessoa ela faz esse tipo de recorte. Eu até dei um exemplo, eu falei assim, nos Estados Unidos, depois da morte de várias pessoas negras, veio o movimento Vidas Negras Importam. Aí veio a direita e falou assim, não, todas as vidas importam. Claro que todas as vidas importam, mas quem mais está morrendo? Quem mais morre no Brasil por disparo de arma? Quem mais morre no Brasil por disparo de arma de fogo são pobres, são pretos e pardos. Sim. Então eu não vou fazer uma política porque todos estão morrendo? Claro. Não. Há violação de direitos humanos dentro dos presídios no Brasil. Sim, mas dentro dessa população carcerária, a população LGBTQI sequer tem uma cela para você ficar ali de forma para preservar ter a sua integridade física e moral assegurada pelo Estado, já que o Estado avocou para si esse direito de cercear a liberdade de quem quer que viole qualquer lei no país. Então, veja que por trás de um discurso para falar, não, todo mundo tem que ser atendido, não vamos conceder à população LGBTI. Todo mundo está morrendo, não vamos fazer políticas para diminuir o número de assassinatos, de homicídios com a população preta e parda. Eu acho que esse é o caminho que, infelizmente, as pessoas fundamentalistas, conservadoras extremadas, que usam o nome da direita, elas, na verdade, elas utilizam o mandato ou a função dela ou o cargo dentro da religião para destilar aquilo que volta a falar. Não é aquilo que está escrito efetivamente dentro do cristianismo, porque, volto a falar, o Cristo, quando ele veio, ele não ficou com os ricos ou poderosos, ele teve ali... Ele andou com as pessoas que eram apontadas pela sociedade, né? Prostitutas, mulheres adúlteras. Isso. Hoje, se Jesus estivesse aqui, ele estaria com a classe LGBTQIAPN+, com os pretos, com a população em situação de rua, com a população que seria com toda a população que é rejeitada por essa sociedade hipócrita e conservadora que a gente vive hoje. Não tenho dúvida. Você acredita que futuramente a gente pode ter um presidente gay ou, de repente, uma presidente trans no Brasil? Eu acho que a sociedade está mudando. Eu lembro que quando eu fui eleito senador, eu nunca tinha concorrido e houve uma política, eu já era casado, saiu o edital de proclamas, enfim, já era casado, já tinha meu primeiro filho e viralizou no Espírito Santo uma imagem minha, do meu esposo e do meu filho, do adversário, falando assim, é esse o tipo de família que você quer que nos represente no Senado? Quer dizer, um comportamento extremamente homofóbico. Ou seja, volta naquilo. Criminoso. Tenta desqualificar uma pessoa pela orientação sexual. E o Espírito Santo me elegeu o senador mais bem votado no Estado. Eu fui um senador eleito com 1.117.035 votos. Então, naquele momento, eu vi que a sociedade capixaba falou, olha, a orientação sexual não define caráter. A cor da pele não define caráter. O sexo não define caráter. O que define caráter é o seu comportamento ético, é o seu comportamento moral, é a sua empatia de se colocar na dor do outro. Caráter não define gênero, orientação sexual e por aí vai. Não define. Caráter a gente nasce, não se compra na farmácia. Isso.
É isso. É isso. É como eu costumo brigar falando daquele ditado, a ocasião faz o ladrão. Eu falo, eu corrijo, não. Revela. Revela o ladrão. Se você você vai esperar um momento para que aquilo seja revelado. Então eu acredito nessa possibilidade, sim, mas na certeza, não por ser um presidente gay ou trans, ou não, mas na certeza de que estará em jogo o melhor projeto para aquele país, que independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, que seria eleito. E eu faço votos, obviamente, que seja da população LGBTQIA+. Bate-bola, jogo rápido na real com o senador Fabiano Contarato. Fabiano, um sonho. Que todas as pessoas sejam tratadas de forma igualitária. Preconceito. Eu tenho nojo. Eu nunca. Acho difícil isso. Eu tô sem paciência para pessoa de direita. Pronto, falei. Estamos. Eu acho que eu falei, né? Fui super sincero, mas fiquei até vermelho. Eu sempre. Eu sempre tento exercer a humildade. E você, na que do eu nunca, eu tento exercer um dos piores pecados para mim, que é a vaidade. O Senado é uma casa de muita vaidade. Eu tento me blindar disso diuturnamente. Eu estou aqui, não sei se eu chego em casa. Então, quando você dá valor a cargo, status, função, eu dou muito mais valor olhando nos olhos das pessoas, falando assim, você é importante para mim. Eu gosto disso. Eu olhar para a pessoa e falar, poxa, você é uma pessoa que me faz bem, você é importante para mim. Eu gosto disso. Isso é importante. Um livro. Eu li um agora recente, curto sobre... Eu esqueci o nome do autor agora, mas é O que é Ética. Eu gosto muito de ler sobre ética e moral, porque eu acho que é uma dualidade. Eu acho que não existe norma no país ou lei que não seja fundamentada em cima de comportamento ético. Tinha Immanuel Kant fez o chamado imperativo categórico. Ele fala assim, age de tal forma que seu comportamento se torne uma lei universal. Imagine isso, se fosse cumprido, que maravilha seria, né? Sim. Se você joga uma lata de lixo na rua, se seu comportamento se tornasse uma lei universal, como que nós viveríamos? Se você destila o ódio, se destilar o ódio fosse uma lei universal, como seria, né? Então isso me marca muito, você agir de tal forma que seu comportamento se torne uma lei universal. Aquilo que eu vou fazer ou que eu vou falar é bom, eu vou fazer, eu vou falar. Se não, eu vou para minha terapia com o meu terapeuta e trabalho isso lá comigo. Intolerância religiosa. Eu costumo falar que a minha religião é o amor e o meu Deus é o outro. Então, quando eu olho o outro e enxergo o Cristo que eu acredito, eu vou exercer mais o amor, o respeito, a caridade, a compaixão. É isso que eu penso. O Brasil tem jeito? Tenho plena certeza disso. O Brasil volta a sorrir, volta a entender que é gratificante você olhar para uma população mais pobre, mais hipossuficiente. Se você me perguntar se você foi eleito para quem? Muitos parlamentares são eleitos para os grandes empresários. Eu prefiro estar do lado dos pobres, dos pretos, dos indígenas, dos quilombolas, da população LGBTQIA+, dos pobres, efetivamente, das pessoas em situação de rua, das pessoas com deficiência, das pessoas que vivem com HIV. Eu fui eleito por esse segmento, porque por um segmento, e nada contra quem assim o faz, sim, mas cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, eu prefiro estar nesse outro lado. Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente. Um estadista, uma pessoa que eu aprendo diuturnamente, um homem que tem uma sede de um mundo melhor, não só um Brasil melhor, um mundo melhor. Se incomoda, ele nunca perde a capacidade de indignação, ele sempre está olhando para o mais precisa, para o mais vulnerável, da pessoa que mais
que tem a sua necessidade elementar, que passa pela dignidade da pessoa humana. É uma pessoa que eu me espelho, que eu vejo que é um estadista, que é um dos grandes líderes mundiais que nós temos. E que bom que temos ele como presidente do país. Planos para o futuro? Eu quero fazer um bom mandato, terminar um bom mandato. Meu mandato termina em 2026. Um bom mandato como senador. Eu quero poder olhar para trás depois, olhar para Gabriel e Mariana. Espero que eles entendam a minha ausência, porque eu fico muito ausente. Sim. Tento suprir a minha ausência quando eu estou no Espírito Santo, mas eu espero que não só eles, mas a população capixaba saiba que eu tenho feito de tudo para construir um Espírito Santo melhor. Mas não só um Espírito Santo melhor. Um Brasil muito mais justo, muito mais fraterno, muito mais igualitário, muito mais inclusivo e muito mais plural. Acho que é esse o meu sonho enquanto político. Eu quero fazer um bom mandato como senador. Claro que aí lá na frente a gente não sabe, né, se eu posso vir para a reeleição, posso vir ao governo. Por favor, venha. A gente tá aí. Queremos você reeleito. Obrigado. Você foi um querido comigo, Bruno. Eu quero agradecer e me colocar sempre à disposição. Obrigado você ter aceito o convite. Uma honra te receber aqui. E agora eu quero saber a pergunta final. Quem é Fabiano Contarato na real? Nossa, eu sou um apaixonado pelo ser humano. Fabiano, eu sou um apaixonado pelo ser humano. Eu olho para as pessoas, acho que talvez por isso eu tenha essa coisa de querer proporcionar o melhor para todas as pessoas. E se você me permite, eu sou do direito, mas eu tenho uma certa resistência com o povo do direito, aquele positivismo napoleônico, né? Regras, tratados, filósofos, enfim. E eu amo poesia. E você me fez uma provocação porque você fala do Fabiano, né? E eu quero passar para você e para as pessoas que estão nos acompanhando um Fabiano que pouca gente sabe, que é um Fabiano que ama literatura. E depois dessa pandemia, tem um poema de Mário Quintana que eu amo, que ele fala sobre o tempo. E ele diz assim: a vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já não sabemos mais por onde andam os nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma eu digo: não deixe de fazer algo que goste, devido à falta de tempo. Não deixe de estar com quem você ama, por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. Eu amo essa poesia e tento levar ela comigo sempre. Eu acho que a poesia, eu acho que por isso que fico triste quando eu vejo políticos falando assim: eu não quero incentivar a cultura. Nossa, a cultura transforma a vida das pessoas. A poesia, a arte. Acho que isso você transforma a vida de uma comunidade do morro, da comunidade de bairro. Eu acho que isso que falta mais num político. Se você fala assim: Fabiano, qual o seu sonho como político também? Meu sonho é que nós, políticos, derrubássemos os muros do parlamento e interagíssemos com o principal destinatário, que é a população. E a população Brasil melhor. Por um Brasil melhor. É isso. Desculpa pelo desabafo, mas você me permitiu que eu ficasse à vontade para falar um lado meu que eu tento assim. Mas o programa é assim, eu quero o convidado à vontade. Eu quero que você se sinta em casa e volte mais vezes. Foi uma delícia de entrevista. Obrigado. De coração. Beijo no seu coração. Tá? De verdade. Todo sucesso, toda sorte de bênçãos na sua vida. Amém. E
quero você, senador, reeleito mais Deus anos, quiser. por mais pessoas como você na política. Obrigado. Precisamos. Esse foi mais um Na Real com essa figura incrível, Fabiano Contarato. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta e comente essa entrevista. Um super beijo e até a próxima.